Ok, olá, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite para quem for ver gravado, né? Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui abrindo o Portal Lunáticos, o primeiro encontro que vem com a energia da primeira alunação do ano astrológico, a alunação de Áries. E esse círculo ele é aberto aqui pela Quinta Essência, eu, Letícia, a Lari e a Isa. Então, né, estamos aqui apenas nós quatro, com a mais junto, mas o pessoal vem chegando depois e vamos dar início então. Então, quem somos? Quer trazer um pouquinho aí, Lari? Uhum. Então, gente, somos nós, eu, a Lei e a Isa, da Quinta Essência, que estamos aqui trazendo o Portal Lunático para vocês. Então, a Quinta Essência, que é a nossa escola do ser, ela nasce num desejo de expandir os estudos sobre espiritualidade, sobre cultura e sociedade. A gente vai criando, né, esse lugar, esse espaço seguro dentro dessa nova era que estamos vivendo, porque a gente sentiu esse chamar, né, esse chamado para o despertar da maestria de si. Nós três criamos a Quinta Essência para que a gente pudesse criar também essa comunidade, essas pessoas que quisessem se conhecer mais profundamente, trazer a espiritualidade como um forte ancoramento nesse autoconhecimento. E é isso. Então, a partir de agora, na Quinta Essência, o Portal Lunáticos existe também. Mas antes, vamos nos apresentar, né, meninas? Então, eu posso começar por mim. Eu estou, nesse momento, psicóloga transpessoal, integrativa, mentora de empoderamento feminino, é, Theta Healer, operadora de mandalas e mesas aí. Então, também estou me conhecendo, né? Assim como todo mundo que está nesse planeta. E acho que a maestria de si é algo tão importante que a gente se torna cada vez mais quem nós somos e o que a gente veio fazer aqui. Então, isso é uma coisa que a gente busca muito aqui na Quinta Essência, e também vocês vão ver que está totalmente ligado com o Portal Lunáticos. E me intitulo também, gosto muito de dizer que eu sou muito conectada à natureza, e isso me faz eu me encontrar cada vez mais comigo. Então, sou uma bruxinha natural também. Lê, Isa, pode se apresentar, por favor? Então, eu sou a Isa, eu sou psicoterapeuta transpessoal, praticante de bruxaria eclética, que é a linha da bruxaria que utiliza de diversos estudos para encontrar as suas próprias práticas, estudante da alquimia mental, e aqui estarei trazendo para vocês um pouco mais sobre o conhecimento das 13 mães dos clãs originais, as 13 matriarcas, e de que forma que o caminho que foi trilhado por elas pode estar nos auxiliando a criar e desenvolver melhor também esse lugar de uma nova terra, que é uma nova terra que sim leva em consideração a espiritualidade, mas também as questões políticas, as questões sociais e tudo aquilo que engloba verdadeiramente o desenvolvimento do ser humano. Olá, eu sou a Letícia, você pode chamar também de Leila. De formação, eu sou enfermeira obstetra, sou também terapeuta energética, guardiã do útero e dos ciclos do tempo. Eu sou uma eterna buscadora, né? Eu gosto bastante de estudar, principalmente assuntos voltados ao esoterismo, ocultismo, e acho que esse é o estudo que faz muito que é muito a minha base, né, nessa jornada de autoconhecimento. E nesse movimento também, né, de fazer essas buscas, foi também onde a gente resolveu abrir a escola e trazer um pouco desses nossos conhecimentos e das nossas experiências para compartilhar com quem também está nessa busca, né? E às vezes se conecta com vários conhecimentos diferentes, mas não tem um lugar assim específico para trocar, né? Porque a gente acredita também muito nisso, né? No poder da troca, do conhecimento a partir da troca. Porque se é só conhecimento, né, de uma forma unilateral, a gente fica assim condicionada a só uma visão, né, dentro de uma caixa.
mas se nós nos permitirmos abrir e trocar com outras pessoas, observar a partir de outras visões, outros pontos de vistas, ouvir também outras experiências, parece que esse conhecimento ele fica cada vez mais rico, né? Então, eu acredito muito no poder da troca e é isso, assim, aqui na Quinta Essência eu busco trazer um pouco de tudo que faz o meu coração vibrar. Então, aqui no Portal Lunáticos, especificamente, vou falar um pouco sobre astrologia, né, que é uma das nossas bússolas dessa jornada. E vou trazer também sobre os meus estudos, as minhas experiências voltadas ao feminino. Acho que basicamente isso agora. Mas assim, a gente vai se conhecendo, né? Porque a gente está aqui abrindo o nosso clã Lunáticos, que tem o nosso portal, onde nós vamos compartilhar as informações, mas a importância do clã é justamente isso, né? A gente abrir esse lugar onde cada um vai poder também trazer as suas percepções, as suas experiências, e nós vamos poder sentir, né, tudo a partir de outros pontos de vista também. Eu não falei especificamente sobre o que eu vou trazer aqui no Portal Lunáticos, mas a gente está trabalhando tudo junto, né? Então, também estamos. Não vai ter uma coisa que cada uma vai falar especificamente, mas sim vamos falar todas juntas de tudo e honrar o feminino, né? Dentro das luas, da própria natureza que somos, da Terra, das fases, dos ciclos, né? E também usar, como a Lei e a Isa falaram, como bússola, a astrologia e a numerologia. Então, é uma coisa que não tem como separar, porque tá tudo junto, né? É tudo essa união com o todo. Mas é isso, vamos continuar. Então, um portal. Lê, por favor. Fugiu aqui o mouse. Então, o portal. Só deixa eu botar aqui de cantinho vocês, que eu quero ver todo mundo, mas eu quero ver os lados também. Então, o portal, nós recebemos um chamado, né, para estarmos em círculo e sentirmos essa força do feminino. Portal lunático, no portal lunático nós vamos direcionar o nosso olhar e honrar para as representantes dessa energia, que são a mulher, a terra e a lua. Em cada alunação, nós vamos trabalhar a energia dos signos que regem, junto com a numerologia e na força das 13 matriarcas. Então, assim, o Portal Lunáticos, ele nasce de um lugar muito especial, assim. Cada uma de nós já estava na sua jornada de conexão, reconexão, né, com o feminino. E nós recebemos também um convite muito especial da nossa egrégora espiritual, aqui da Quinta Essência, que está nos conduzindo nessa jornada também. E assim, nós temos cada uma, né, as suas percepções, as suas formas de enxergar, de se conectar e de vivenciar o feminino. Honramos muito essa nossa individualidade nisso. E também é importante lembrar, né, que o feminino não é necessariamente a mulher, mas a mulher ela é uma representante, né, dessa energia feminina, assim como a terra, né, a Pachamama, Gaia, a lua, nossa abuelita lua, né? E em cada alunação, essas energias, né? A gente escolheu as energias a partir da astrologia, que é essa conexão com o cosmos, né? Também, não só viver, a perceber a partir dos movimentos naturais da Terra, mas também a partir das energias que vêm lá de cima, esse movimento, e a numerologia também, que nos conecta à geometria sagrada, que ali é base, né, da estrutura de toda a forma da vida aqui na Terra, e a força das 13 matriarcas, que são as 13 anciãs dos clãs originais, que a Isa também vai trazer para gente ao longo dessa jornada e tudo mais, que nos conectam à energia ancestral. Então, tudo isso nos conecta com esse movimento do feminino, nos traz esse sentido da ciclicidade, né? Para a gente parar de olhar apenas com uma visão linear e buscar também essa visão cíclica, né? Porque o linear ele traz aquela ideia, né, de começo, meio e fim. E quando a gente se conecta à ciclicidade da vida, a gente começa a perceber que sim, há um caminho, né, que tem um começo, um meio, um fim. Porém, esse começo
ele veio a partir de um fim, e todo fim é um novo começo. Então, a ciclicidade, ela tá aí nesse movimento. Pode passar. Então, a Alê já falou um pouquinho, né, sobre o porquê a gente decidiu estudar, iniciar esse estudo sobre feminino. Então, sobre aqui a gente trouxe a natureza, astrologia, 13 matriarcas e a numerologia. Então, a gente está também trazendo esse lugar, né, porque a gente quer se conectar, não só porque a gente já começou internamente no nosso microcosmos, mas a gente quer se conectar sentir enquanto indivíduo, mas a gente quer se conectar com esse feminino e trazer para o coletivo, né? Para que a gente possa trazer essa troca, essa partilha e também honrar a singularidade e a subjetividade de cada ser, porque cada ser tem suas crenças, suas criações, suas origens, cada pessoa tem a sua história e vive o seu contexto. Então, a gente quer sair desse lugar de que o feminino é isso, ou é aquilo. Não, a gente não quer trazer, colocar mais as pessoas em caixinhas, né? Intitular as coisas como se é aquilo e pronto, e você tem que seguir aquilo para se conectar com o seu feminino. Não é bem assim, a gente vai trazer sugestões, né, de conexão, a gente vai ter as nossas bússolas, que é a numerologia, a astrologia, mas como já diz, né, como a astrologia já traz tanta coisa, né, sobre os astros, ela indica, mas ela não define nada também. Assim como a numerologia, que está em todo lugar, né? Tudo é número, tudo tem uma matemática, né? Também. E é a criação da vida, né? A flor da vida. Tá ali toda a geometria sagrada. Então, a gente vai trazer também a numerologia através do calendário gregoriano, né? De cada mês. E a astrologia começou agora, né, na anulação de Áries, então as luas também totalmente, né, ligadas ao feminino. Então a gente vai trazer essa ciclicidade, como bem a Letícia falou, que não é uma linearidade, mas sim uma ciclicidade que a lua traz muito, muito, muito para a gente essa reconexão e essas informações, né, que junto com as nossas 13 matriarcas a gente pode também sair e nos conectarmos mais lidando com esse masculino desequilibrado, né? Porque vivemos numa época, né, num momento onde o masculino é essa nossa sociedade, né, machista, patriarcal, não é sobre, né, as meninas falam, né, que não é sobre, receberam até uma uma canalização de que não é sobre lutar contra, mas é sobre como é que foi a frase que vocês receberam? Né? Eu e a Letícia, a gente queria muito lutar contra, e daí a canalização que veio, ela veio bem nesse sentido, de que não é sobre destruir o patriarcado. Isso. Então, que a gente estava, né, trazendo essa reflexão de que a gente estava realmente focando a nossa energia no lugar errado. A energia de combatividade era só reproduzir o que o patriarcado desejava da gente, né? Então, aprender a olhar para o outro lado, aprender a cuidar e a curar esse outro aspecto também. E, Exatamente. e é interessante, né, que essa canalização, ela veio já tem alguns anos, né? Um ano e pouco, quase 2 anos, assim. Uhum. E é interessante como fica reverberando essa frase até hoje, como ela faz muito sentido a partir desse momento em que a gente decide, de fato, abrir esse portal, né? Porque, assim, é, quando a gente fala, né, não é sobre destruir o patriarcado, é sobre criar algo novo, a partir do que a gente vê que é uma estrutura que já está falida, uma estrutura que já está podre. Então, assim, ela por si só vai cair. Então, o foco não é que a gente destrua aquilo, porque já está fadado à destruição. O ponto é o que é, a partir dessa estrutura que já está comprometida, como que eu olho para aquilo que eu vejo que não faz sentido, e aí sim eu busco construir algo novo e com uma estrutura mais sólida. Então, claro, a gente não é que a gente vai se calar frente às coisas, né, que não fazem sentido, que nos agridem e tudo mais. Não é um lugar de submissão ou de fingir que aquilo não existe, de alienação, não. É sobre, ok, deixa que eles se matem, né? Se é o que eles desejam entre si, e a gente vai construir algo novo a partir daqui e agora. Uhum. Para quem está chegando agora, gente, a gente pede perdão, porque a gente colocou que era 9 horas, né? Mas que agora tá dando 9h30, o pessoal tá entrando.
Então, sejam bem-vindas, bem-vindos, caso tiver algum homem. E é isso, a gente já deu início aqui, tá? Mas está sendo gravado. Então, depois vocês podem assistir desde o início a gravação, que a gente iniciou faz muito pouco tempo, tá? E então, só trazendo também essa questão aí do masculino desequilibrado, né? Que hoje a gente vive uma banalização do feminino, né? Onde o feminino é vendido como um produto, né? E a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa sair desses rótulos, né? Que colocam o feminino. Esse é um dos porquês também que a gente resolveu estudar aqui dentro do grupo, do clã Lunáticos, tá? Então a gente acaba se afastando, né, do sagrado mesmo, que é o feminino, né? Não essa banalização, feminino sagrado, mas do sagrado que de verdade é essa energia que nos rege, né? Que rege todo mundo, não é só mulheres, mas homens também, essa energia que precisamos voltar, né? Voltar para dentro, voltar para casa, voltar para aquilo que de verdade somos, e por essência, né, para os nossos sentimentos, nossa bússola interna, e usar esse feminino como para trazer essa força à tona, tá? Então é impossível a gente olhar para o feminino, curar o feminino, sem curar o masculino, né? Sem curar esse desequilíbrio do masculino presente na nossa sociedade. Então, essas energias, a energia do feminino quanto do masculino, são energias complementares, né? Elas estão ali conversando o tempo inteiro e precisam das duas em equilíbrio para que a gente possa seguir esse caminho do meio, né? Precisam estar em equilíbrio dentro e fora dos nossos corpos, né? Por isso que a gente vai usar aqui as luas como as lunações como guia, né, como guias, e as 13 matriarcas também nesse lugar de empoderamento, né, de se empoderar, de trazer essa energia feminina à tona também, tá? Junto com a astrologia e numerologia, tá? E fora também aqui a questão do feminino nossos lunáticos, que a gente quer muito trazer um espaço de troca, de partilha, que é muito sobre esse evento aqui que a gente está fazendo hoje. É muito sobre as luas cheias, a gente vai sempre trazer esse espaço de troca, de partilha, né? Vamos trazer todas as lunações, como vamos explicar aqui para vocês também, como vai funcionar direitinho, mas aqui, nesse momento, é um espaço seguro para a gente trocar e para a gente se fortalecer também no que diz respeito a todas essas energias, tá? E acho importante a gente colocar também que a gente não está chegando aqui com um conceito fechado, né, de o que é o feminino e o que é o masculino. A gente está aqui justamente para fazer essa construção, não só romper padrões do que estão nos impondo hoje enquanto feminino e masculino, mas para que a gente também consiga conceituar, porque o conceito é importante para que a gente possa trabalhar, mas de uma forma mais abrangente, de uma forma realmente mais inclusiva, assim. Então, esses encontros que a gente tem a cada lua cheia, a partir do momento que a gente vai trazendo, porque o feminino isso, porque o feminino, o masculino aquilo, é super importante vocês entenderem também que é um espaço aberto para vocês nos interromperem e falarem, não, eu acho que não, eu acho que o feminino isso, eu acho que o masculino aquilo, porque é realmente um lugar de debate, é realmente um lugar para a gente pensar e refletir sobre esses conceitos também. Gratidão, Isa, é isso aí. E, E menina, só complementando a complementação, que justamente por isso nós abrimos também, não só para mulheres, mas para homens. Porque falar do feminino, o feminino isso, feminino aquilo, né? E os homens? Cadê os homens? Porque o que que adianta a gente abranger todo esse universo, né, do feminino, sentar, debater, discutir, só que apenas com olhos de mulheres, né? Claro, é muito válido, sim. Só que nós precisamos também que os homens sentem e nos escutem. A gente também precisa que os homens sentem e falem um pouco sobre as próprias percepções deles, sobre como eles sentem, né? Então, assim, é um lugar de troca, de debate e justamente abrir, né? Não só para mulheres. Inclusive, né? Foi algo que mexeu muito com a gente, né? Que nos colocou em lugares assim, tipo, mas a gente vai se dirigir só para mulheres, ou para todos, ou para todes. Então, assim, abrimos para todos os seres que desejam se conectar com o feminino. E é justamente para que a gente possa falar a nossa percepção, a nossa experiência, mas ouvir outros pontos de vista,
porque daí a gente consegue expandir essas visões, principalmente para universos que não são os nossos. Porque é muito fácil a gente só falar sobre o que a gente vive, o que a gente sente, mas e agora sentar e ouvir sobre o outro, né? Como o outro percebe esse movimento em si. Esse lugar de inclusão, né, Lê, também. Como que a gente quer trazer esse equilíbrio no que diz respeito ao masculino, se a gente tá só deixando para mulheres, né? Então, por isso que a gente abriu também esse lugar do ser, né? Porque a quinta essência também traz muito a maestria do ser, né? Do nós enquanto ser. Tá, então também outra coisa que eu não lembro se eu citei, mas que é muito importante é que esse desequilíbrio, né, esse colocar em caixinhas, nos tira do eixo, né? Faz com que a gente fique ansioso. Lari, a tua voz falhou, foi só para mim? Desculpa, gente. Não, imagina. Mas faz com que a gente fique ansioso, faz com que a gente fique fora do nosso tempo natural, né? Querendo sempre estar fora do nosso tempo mesmo, literalmente. Querendo sempre estar no futuro, sempre vendo o que vai acontecer, ou prevendo, ou criando situações desafiadoras na nossa própria mente e sendo refém da nossa própria mente. Então, aqui a gente vai trazer, né, nesse estudo também, ancorar esse tempo mais natural, tá? Onde a gente pode se conectar com os nossos ciclos, com quem com o que viemos fazer a partir dessa ciclicidade, né? Que a vida não é linear, é uma espiral. Então a gente sempre vai evoluindo, né? E vai nessa ciclicidade. Então, se a gente se conhecer a partir dos conhecimentos, né? Que a gente vai trazer aqui, como por exemplo, natureza, astrologia, três materiais e numerologia, a gente consegue lidar com as coisas que vêm no dia a dia também e com mais equilíbrio dentro desse feminino, energias, né, femininas e masculinas, tá? É isso. Querem falar mais alguma coisa, meninas? Acho que se vocês não quiserem, a gente pode ou quiserem. Depois a gente poderia dizer para as pessoas também que estão aqui presentes, falarem um pouquinho, né, o seu nome e também trazerem esse lugar do que é o feminino para vocês, sabe? Falar um pouquinho, uma palavrinha, pode ser uma palavra, uma frase, um sentir, né? Estamos abertas e muito felizes em escutar vocês também. Alguém quer falar alguma coisa antes ou quem vai começar? Mike. Ah, eu começo, hoje tô aqui. Gente, eu sou a Maína, pode chamar de Mai. Eu realmente, assim, eu não sei definir ainda o que é o feminino pra mim, sabe? Eu não consigo, que vocês estavam falando, colocar ali numa caixinha e falar, ai, pra mim é isso, sabe? Pra mim é muito ligado, eu olho pra natureza e pra mim o feminino é isso, sabe? É tudo isso. Mas dizer, assim, o que eu realmente tenho como um fundamento do que é o feminino, eu realmente não consigo. E é uma coisa que eu venho me perguntando muito por esses tempos, o que é o feminino, o que é ser mulher também, isso é uma coisa que vem me pontuando muito, assim. Então é isso. Aberta a ouvi-las. Bom dia, gente. Primeiramente, desculpa aí pelo atraso. Achei que começava 9h30, perdi no horário e, enfim, cheguei atrasadinha. Mas meu nome é Cristiane e, olha, assim, eu tô aqui, assim, em vários movimentos da minha vida, eu acho, assim, nesse momento, bem como a Mainá comentou aí, compartilha do mesmo sentimento, assim, de estar desconstruindo muita coisa assim do que é o feminino, sabe? Então eu nesse momento estou com mais dúvidas e questionamentos do que conceitos ou do que eu acho ou penso ou o que que é a minha verdade sobre o feminino, sabe? Eu acho que o que mais me conecta hoje, o que mais faz sentido para mim, é que o feminino ele vem do sentir, assim, do sentimento, né? E para além disso, assim, estou num processo de muita desconstrução, assim, do que é o feminino, do que é feminilidade, né, das coisas que são trazidas, assim, com a questão cultural, social.
né? Do que a gente aprendeu que é o feminino e o do ser mulher, né? Então, para mim, assim, muitas associações tipo, acho que eu tô mais em processo de desassociar coisas do que associar nesse momento. Então, tô aqui bem para estar, assim, aberta, receptiva, né? Aprender, observar. E é isso. Estamos juntas então, né? Porque é justamente isso que a gente veio fazer aqui mesmo. E acho que só, né, para deixar claro, quem tem que pedir desculpa pelo horário somos nós, porque foi a gente que postou um stories errado falando que começava 9h30. Então, por favor, não precise se desculpar, que foi completamente um deslize nosso mesmo. Estamos aqui, né? Passível a errar, então é isso, vamos nos perdoar e tá tudo certo. Vai ficar gravado, vai estar na plataforma, então as pessoas vão poder também assistir e participar dos próximos também. Bom, gente, então, bora seguir? E Quer que eu faça? Fale ou pode ir? Sim, eu só ia comentar uma coisa que me veio agora e que eu acho interessante, que a gente traz esse lugar de conectar muito o feminino com a lua, e a lua está muito associada com esse lugar do oculto e do sombrio, né? E eu acho que isso faz muito sentido da gente conectar com o feminino, não só pelos ciclos naturais do corpo da fêmea, mas também por esse lugar de que o feminino sempre foi renegado dentro da nossa sociedade patriarcal, né? Então, o feminino é aquele que é colocado na sombra, é aquele que é negado realmente, que é assim como essas forças da lua. Então, aqui eu acho que a gente já tem pelo menos um significante de por que faz sentido para a gente estudar as luas enquanto a gente fala do feminino. Acho que, inclusive, a gente pode também trazer a nossa visão e percepção sobre o que é o feminino, né? Já que a gente está aqui abrindo em comunidade, no nosso clã, não apenas ouvir quem chega de fora, mas a gente também falar um pouco sobre as nossas percepções, né? Então, bom, vou aproveitar que eu já estou aqui falando e vou seguir. Então, primeiro, quem tem que pedir desculpa pelo horário sou eu, tá, gente? Eu postei o story ontem e eu fiquei assim, ó, meu Deus, hoje de manhã, 9h30, meu Deus, desculpa, gente. Então, espero que quem chegou depois, quem vai ver gravado, me perdoe que possamos estar juntas no horário certo nos próximos encontros. Então, bora lá. O feminino, para mim, ele é, primeiramente, ele é um grande mistério, né? Porque tudo que eu já acreditei que era o feminino caiu por terra. E aí eu comecei a construir outra ideia sobre o feminino e de repente também caiu por terra. Então eu percebi que o feminino, na verdade, ele tem muitas faces. Ele é um grande mistério. E quando eu falo do feminino, para mim, faz muito sentido trazer a questão da natureza, né? Porque a natureza também, né? É esse grande mistério, né? E o feminino, para mim, ele é o grande vazio, né, da criação, esse grande lugar onde tudo é possível. Então, talvez seja por isso que é tão difícil denominar ali o que é o feminino assim de uma forma tão simples, né? Porque ele é o grande potencial de tudo, para mim, né? A minha visão. Então, ele é muito mutável, né? Ele tem muitas faces. Então, faz muito sentido para mim que nós possamos abrir um espaço para sentir, né? Justamente porque o feminino também vem desse lugar, né? Do oculto, do subjetivo, muitas vezes do não tangível, e esse potencial de trazer também a luz, né? Para criar algo palpável, algo não tão abstrato assim. Então, ele é a potencialidade de tudo para mim, tá? Acho que é isso. Eu vou tentar falar então um pouquinho assim do que significa para mim, né? Para mim, o lugar da feminilidade ele sempre foi um lugar muito doloroso. Eu tive fases da minha vida de me perguntar muito assim se eu era mulher ou não, justamente por conta dessa associação com a feminilidade que nunca fez sentido para mim. E
Hoje, depois de um processo muito longo e doloroso também dentro de círculos de sagrado feminino e entendendo que aquilo ali definitivamente não era para mim, hoje eu acho que talvez pela minha mente um pouco mais analítica, os conceitos que Jung traz, né, e as mulheres da psicologia analítica trazem, de duas potências internas que são sim socialmente construídas, mas que têm um efeito dentro da nossa psique, são coisas que fazem bastante sentido para mim. Então, essa potência de feminino e essa potência de masculino, que eles chamam de ânima e ânimos, e que constroem essa inteireza da nossa psique em busca de um casamento alquímico interno, que nos leva cada vez mais próximo ao self, a quem a gente realmente deseja ser, né? Então, esse é um conceito que eu trago, assim, que para os meus estudos vai fazendo sentido, eu vou conseguindo construir um caminho dentro disso, e também os conhecimentos mais ancestrais, que quando a gente for falar das 13 mães, a gente vai falar da Jane Sams, que é uma mulher indígena norte-americana, que compilou muito desses assuntos, ela passeou, viajou entre diversas tribos e foi reparando que muitas anciãs contavam essa história um pouquinho diferente, mas, né, no geral sendo a mesma história, assim, e a forma que elas conceituaram esse masculino como essa força, essa potência ativa vinda do sol, e essa força do feminino como uma força mais receptiva, mais da terra, mas em momento nenhum trazendo isso como sendo as mulheres a personificação do feminino e os homens a personificação do masculino, bem pelo contrário. O que James Sams nos ensina, nos traz, é justamente que essas duas potências existem em todos os seres, né? E aí, para mim, também faz sentido porque eles trazem esse lugar da natureza e da natureza que a gente é. Então, por hora, eu tenho tentado conceituar e significar, principalmente dentro dessas linhas, assim. Mas, assim como vocês, eu estou aqui para desconstruir e reconstruir o que for necessário, mantendo a mente aberta e os olhos atentos para também a gente não cair como é que se fala? Nessas armadilhas do patriarcado, que querendo ou não vive na gente e a gente acaba por reproduzir também. Bom, as meninas falaram muito do que a gente acredita, né, aqui na quinta essência, então, para mim, também faz muito sentido tudo isso, e eu me vi, né, o feminino para mim sempre foi um lugar misterioso que eu tive, que eu confesso para vocês que eu tinha medo de olhar, eu tinha medo de encarar, sabe, de encarar, assim, de ver o quanto eu iria me descobrir ali, talvez, o quanto eu iria me conhecer ali, talvez, então, veio como um chamado, assim, uma avalanche na minha vida, tanto que tive um movimento no começo aqui, quando a gente começou, né, aqui o movimento dos lunáticos, eu tremi na base mesmo, eu falei assim, gente, pegou forte, assim, sabe, vontade de largar tudo, como se a mente tivesse, assim, meu Deus, vai mexer muito e vai colapsar. Então, é uma coisa que eu tô me jogando mesmo, é uma coisa que tá sendo muito importante para mim nesse momento, né, fazer parte desse projeto. E sempre foi esse lugar misterioso e passava batido, como se fosse isso, entendeu? Tipo, isso que era imposto, é isso mesmo. Beleza, entende? Mulher é isso, mulher tem o seu lugar, é isso, não, mulher pode isso, mulher não pode aquilo. Eu me encaixava, eu aceitava isso. Isso começou a me doer com o tempo e começou a me incomodar, como se, não tá certo. Tem alguma coisa que tá fora do lugar aqui, tá em desequilíbrio. Eu mesma comecei a entrar em desequilíbrio, eu me desconectei muito do meu ciclo menstrual, me desconectei do meu sentir, né? Comecei a sentir muito por sentir tanto. E nesse momento eu também comecei a olhar mais de perto esse feminino, comecei a entender que eu precisava resgatar, me vieram até em algumas canalizações, em algumas terapias, onde até voltei em outras vidas que vi que necessitava nessa vida trazer esse resgate do feminino também, justamente por estar nessa sociedade que a gente vive hoje também, é um chamado, né? Então, passei muito tempo nesse lugar de me encaixar para pertencer. E hoje, depois de, na verdade, faz uns anos, depois de me conectar principalmente com a natureza, porque me considero uma bruxa natural, né? Da natureza, em conexão com os óleos essenciais, com a natureza, com a terra, com a vida mesmo que a natureza nos proporciona, que ela nos lembra que somos, né? Com a grandiosidade, com a potência. Então, faço das palavras das minhas amigas aqui, as minhas também, mas principalmente essa conexão da onde viemos, do que somos, né? Da nossa essência, do nosso sentir, do nosso permitir sentir e desse sentir curar, desse sentir trazer à tona aquilo que
precisamos olhar para a gente evoluir, para a gente seguir, né? Seguir nessa trajetória enquanto alma, né? Porque é uma conexão com a terra, com a alma, com nossos saberes ancestrais. E isso me chama muito para também desenvolver esse feminino, tá? E acho que é isso, essa conexão com a nossa essência, resgate do nosso divino, né? Dessa integração. Acho que essa é uma palavra aqui, eu tinha que dizer integração. Feminino, para mim, significa integrar, tá? É o se permitir. E é isso, gente. Bora falar sobre as fases da lua e suas influências? Então, querem que eu continue? Vocês querem falar? Eu só ia fazer um colocado aqui que, né, para quem sente de estar com a gente no Lunáticos, é bem legal prestar atenção nisso aqui, porque a gente dividiu as fases dentro do Lunáticos, dentro do nosso estudo, de acordo com elas. Então, a gente conseguir compreender esse plano de fundo vai nos ajudar a ir desenvolvendo as próximas atividades também. Beleza, gente. Então, vou passar essa e daí vocês já falam disso, da nossa base dentro do portal, tá bom? Então, na lua nova, a gente tem aqui inícios, mudanças, planejamentos, novos projetos, né? Essas são algumas influências, algumas palavras-chave que a gente colocou aqui para trazer influências de cada lua. E daí, nessa lua nova, a lua nem tá no céu, né? Ela tá no céu, mas na verdade ela não aparece, ela tá totalmente escura. Então, justamente que traz esse momento, essas influências de inícios, tá? Pode falar, Isa. Me veio agora, eu lembrei agora, né, que a Lari comentou que a lua nem tá no céu, ela não tá aparecendo no céu. E aí, na bruxaria, a gente entendia que esse é um movimento, a gente entende que esse é um movimento de muito poder, porque antigamente os ancestrais, eles entendiam que se a lua não estava no céu e ela era uma representação da deusa, isso significava que a deusa estava na terra, que ela tinha descido e estava no meio de nós e junto de nós, e portanto toda a magia, todo o processo, ele estava ainda mais potencializado. Então, a gente ouve muitas vezes, tipo, não se faz magia na lua nova, não se faz magia na lua nova. Mas dentro das linhas que eu estudo, assim, que fazem sentido, a lua nova, ela é ótima para a gente potencializar as coisas, justamente porque parece que ela está mais perto da gente, assim. Perfeito. E aquela coisa, né? É um momento muito de transição, porque simboliza aquele fim de ciclo e o início de outro. E é a escuridão, o vazio, e voltamos àquela ideia, né, do vazio da criação, onde tudo é possível. E aqui na Quinta Essência Escola a gente também sempre traz, né, porque isso é o certo, isso é o errado. Como que tu sentes? Porque no final das contas as coisas têm um significado que a gente dá para elas. Então, para alguém, com certeza, fazer magia na lua nova, meu Deus, um grande erro talvez na percepção dela, dentro daquilo que ela estudou, dentro daquilo que ela vivenciou e que faça sentido para ela. Já para outras pessoas, né, com outras visões, a partir de outras linhas, faz sentido. Então, isso também é algo que nós precisamos relevar sempre que for trazer algum assunto. Então, gente, às vezes, como a gente falou, né, a gente vai trazer alguma ideia, alguma percepção, algum conceito, mas se vocês têm alguma outra visão a partir disso, compartilha com a gente, porque daí é esse lugar onde a gente expande a visão e a percepção da coisa. Às vezes a gente olha por um ângulo que às vezes não tinha conhecido, acessado. Então a gente está justamente aqui para isso, né? Para acessar vários lugares diferentes. Mas a partir, né, dentro desses nossos estudos, dentro desse nosso movimento, aqui são os movimentos que estão nos conduzindo dentro dessa jornada, tá? A lua nova trazendo essa movimentação, os inícios, as mudanças, como a Lari estava falando. Vai, Lari, pode dar sequência, então. Queres continuar, amiga, falando da crescente? Ou quer que eu fale? Então, vocês vão complementando, tá? Então, aqui a crescente, a gente vai sair da nova e vai para a lua crescente, ou seja, começa a crescer, né? Então, aqui a gente começa a entrar numa energia de cura, de evolução, de criatividade, de crescimento, transformação. Então, a gente vai lá no que era novinho e começa a florescer, tá? E aí, a partir de então, ela começa a crescer mais ainda e começa a se tornar uma lua cheia.
onde está ali cheia de energias, né? De magia, de atração. É o lugar, é o momento de a gente começar a olhar para as nossas manifestações, olhar assim, vamos fazer a colheita das nossas manifestações, né? Olhar as plantinhas que a gente plantou, começar a ver, tá, como é que estão, né, essas sementes aí na lua crescente, para que a gente chegue na lua cheia e veja os frutos, né, a energia dos frutos. Então, a intuição, a energização, aí estão muito presentes também. Vocês querem complementar, meninas, sobre essas duas luas? E depois disso vem a lua minguante, né? Quando a gente mingua. Então, no nosso ciclo interno, também a gente mingua quando a nossa lua vem, né? Normalmente é um movimento de minguar. Não necessariamente, né? Cada um no seu contexto, no seu jeito, da forma como é, funciona o seu organismo e você se relaciona com essas energias. Mas a lua traz esse lugar de términos, de desapego, de banimento, de fim de ciclos. O banimento é aquele lugar onde a gente põe realmente um ponto final naquilo que talvez estava aberto e não estava legal, né? Então, é banir algumas questões para que outras possam surgir, possam emergir, vir à tona, tá? Então, essas são as fases da lua, as fases da lua e as suas influências, só para a gente entender como uma base, essas são umas palavras-chave para que a gente possa, então, ir seguir, falar sobre o nosso projeto Lunáticos, sobre o nosso portal, de como vai funcionar, tá? Só antes de dar início, né, de como vai funcionar o nosso portal, eu queria trazer também uma reflexão sobre como, se a mulher, né, ela é a representação dessa energia feminina e, por exemplo, a nossa menstruação, ela pode ser também uma representação dos ciclos da lua, né? Então, muita gente fala, né, que a menstruação é a nossa lua interna, então, né, pode ouvir, às vezes, é bem comum falar, tipo, menstruei, lunei, né? Tem gente que não entende esse termo, mas trazendo também essa analogia, né, do ciclo menstrual com o ciclo da lua. Então, é bem interessante a gente perceber também que muitas vezes o nosso ciclo menstrual ele não está sincronizado com o ciclo da lua. Então, né, fazendo esse caminho, por exemplo, a menstruação é a lua nova. Aí ali a fase pré-ovulatória seria a lua crescente. A fase ovulatória é a lua cheia e a fase pré-menstrual a lua minguante. Então, não necessariamente eu vou menstruar numa lua nova. Então, às vezes, esse movimento, também é legal a gente perceber como o nosso movimento interno, o nosso ciclo interno, conversa com esse ciclo externo da Lua. Vai lá, Isa. Só para já começar trazendo o caos, eu estou estudando com um novo clã de bruxas e elas trazem uma perspectiva diferente dentro da alunação, né? Eu também sempre entendi que a alunação seria a lua nova. E elas trazem a alunação como uma lua minguante, a donzela na crescente, que seria aquele período pós-lunação, a período cheio da fértil, e a lua nova como um aspecto de feiticeira. Então, ele muda um pouco as faces da deusa diante das luas e pode trazer novas perspectivas também. E aí eu acho que quando a gente fala sobre esse lugar, né, de nem sempre a nossa alunação está alinhada com o ciclo da lua, é porque eu vejo muito esse lugar de qual que é a nossa lua interna e a lua do céu, mostrando o que que a gente precisa trabalhar na união dessas energias. Porque se a gente está falando de integração, a gente fala disso também. Se eu estou menstruando numa lua crescente, eu me levaria para esse questionamento, né? O que será que a minha alunação está me falando sobre finalizar o ciclo, sobre minha infância, sobre minha donzela? O que ela está querendo me mostrar nesse lugar também? Porque senão, de novo, a gente entra só dentro de um padrão de é isso e acabou. Então, ir fazendo realmente esse estudo muito interno da própria magia para a gente entender como que essa natureza está se comunicando com a gente, não como ela deveria estar se comunicando ou qualquer coisa assim, né? E é bem engraçado porque quando eu comecei a estudar, né, essa questão da minha menstruação conectada com a Lua e tudo mais, eu, de um modo geral, eu menstruo na Lua cheia. Então eu ouvia muita gente falar que é o ciclo inverso, porque é como se fosse um mau agouro, sabe? Como se fosse algo negativo. E, de novo, né? As coisas têm o significado que a gente dá para elas.
Então eu fiquei por muito tempo achando que tinha alguma coisa de errado comigo, que aquele movimento ele não era certo, porque ele não estava sincronizado com o movimento do céu, de acordo, né, com o estudo que eu estava fazendo. E mais uma vez eu me vi naquele lugar de, meu Deus, o meu feminino, ele tá do avesso, ele tá errado, tem alguma coisa errada. E, particularmente falando, eu gosto de menstruar nesse movimento inverso, porque eu consigo perceber muitas sutilezas que menstruando no ciclo, né, teoricamente, dentro do estudo que eu fiz, sincronizado, meio que passava batido, sabe? Então me traz muito mais insights menstruando na lua cheia do que menstruando numa nova, por exemplo. Como se na nova eu só fosse, né? Só fosse num sentido que fosse muito simples, muito fácil. E esse outro sentido, ele me traz num lugar de mais presença, de sentir mesmo, né? Putz, agora, né? Como eu posso estar, por exemplo, menstruada, mas estar sentindo uma energia tão expansiva, né? Então, não quer dizer que seja certo ou seja errado. Esse movimento me coloca num movimento de atenção e de presença para sentir os movimentos externos e os movimentos internos. Deixa eu ver ali. Eu senti. Quer falar? Bota aí, porque o chat ele não vai aparecer para quem tá gravado. Eu falei que eu também me senti assim por um tempo, porque eu sempre ouvia falar que na lua cheia a gente estava potente, magnética, no nosso auge, que a gente tinha que estar muito bem. E eu sempre me sinto uma bosta na lua cheia, gente, sério. Eu me sinto assim, ó, me deixa em paz, sabe? Porque é aquele zoom assim em muita coisa que ela dá, sabe? E aí na lua minguante pra lua nova, eu tô assim, uau, sabe? Eu me sinto maravilhosa. São as luas que eu me sinto assim mais potente no auge, sabe? E na crescente. Mas a lua cheia pra mim é me deixa quieta no meu canto, não fala comigo, sabe? Tanto que essa semana assim foi um caos dessa lua cheia. Meu Deus do céu. E mais uma vez, né? Cada pessoa tem uma percepção diferente, por isso que é importante nós conhecermos tanto os movimentos, né, da natureza, dos ciclos externos, conhecermos o nosso ciclo interno, sentindo como que esse movimento conversa um com o outro, porque não tem receita de bolo, não dá para dizer, ah, o feminino é isso, a menstruação, né, menstruar em cada fase da lua é isso. Não, cada uma vai. Claro, né? Existe, né, um conceito abrangente da coisa, né? Onde a gente vai entendendo como ressoa e como reflete no nosso próprio movimento interno, né? Acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer. Alguém quer complementar? Já trazendo, né, como a Isa disse, né, o caos, né, as reflexões aqui. Eu acho que só para explicar um pouquinho como é que o Lunáticos vai funcionar dentro disso, né? Então, na Lua Nova, a gente vai ter o grupo do Whats, além da gente ter o portal, que a gente fala que é um site, né? Às vezes a gente fala um portal, mas tá? Não, gente, é um site. Um lugar onde tu entra, faz um login e tal, e tá ali dentro, um portalzinho. E aí, toda lua nova, a gente vai estar trazendo, né, sobre quais são as temáticas que a gente vai trabalhar naquela lunação e a história da matriarca daquela lunação, porque a gente tem 13 matriarcas, uma por lunação. Então, começou a primeira lunação em abril, março. Março. Então, ali começou a energia da primeira matriarca. E aí, a gente trabalha todas essas forças por uma lunação e depois troca. Toda lua crescente, a gente vai trazer uma atividade que tem a ver com a energia da lua crescente daquela lunação, que a gente postou lá no Insta, não sei se vocês chegaram a fazer ou não, mas são sempre nesse movimento, assim, de atividades simples, mas que realmente faz a gente olhar para dentro e faz a gente trazer esse estudo de nós, que é o que é mais importante. Toda lua cheia a gente vai trazer esse encontro ao vivo, que nem sempre vai ser assim tão explicado tintim por tintim, porque muito disso já vai estar dentro do portal, e vai ser um espaço mais aberto para a gente realmente ficar nesse bate-papo, assim, de trocar ideia, refletir e tudo mais, bem aberto mesmo. E na minguante a gente vai sempre trazendo ali no Whats, no portal também, algumas reflexões sobre o ciclo que passou, para que a gente possa também se preparar para o novo. Então, acho que é isto. Então, aqui é a alunação de Ares, né? Que agora é o primeiro ciclo, que a gente está fazendo de forma gratuita, tá? A gente decidiu fazer
esse primeiro, não só, uma coisa que a gente esqueceu de falar, né, foi da forma gratuita, né, que a gente resolveu fazer o primeiro ciclo para que vocês pudessem entender como vai funcionar, né, para fazer justamente essa apresentação, essa explicação, para que vocês sentissem, né, no coração de vocês o chamado ou não para participar, para fazer parte do nosso clã. Então, aqui a gente já começou lá no Instagram, né, a postar as coisinhas do primeiro ciclo. E aqui a gente está, né, hoje no encontro da lua cheia, que é aqui, o encontro da lua cheia em Libra, né, encontro online e ao vivo. Então, só para recapitular, né, Áries, né, estamos na lunação de Áries nesse momento, essa primeira lunação é o número 1, segundo numerologia. A mãe é aquela que conversa com a verdade. O tema, a raiva. A gente escolheu para falar, né, para essa lua nova, como a gente já começou lá no Insta. Aí a crescente, agora ela tá em Câncer, a lua, então investigação, dores, raízes, ancestralidade, tá? A cheia, né, hoje, como a gente falou, em Libra, e a minguante, que será em Capricórnio, tá? Lê, quer falar um pouquinho aqui? Acho que a Isa quer pontuar alguma coisa antes. Eu só ia explicar que daí lá no portal a gente tem um PDF, por exemplo, trazendo todo o conteúdo, explicando qual que é essa energia de cada lua. A gente tem áudio explicando a história da matriarca. Então, todo esse conteúdo mais aprofundado sobre as energias, ele vai estar lá dentro, na forma de PDFs, na forma de vídeos, na forma de áudios, para ficar realmente bem completinho e a gente conseguir ir se conectando com essas energias. Uhum. E de fácil acesso, né? Porque a gente decidiu abrir o clã no WhatsApp, né? Que é esse grupo no WhatsApp aberto, justamente para a gente trazer alguma reflexão mais pontual sobre o dia, para as pessoas também compartilharem os seus movimentos, né? Ali dentro no cotidiano, né? Às vezes sonhos, insights, porque o clã ele é justamente isso, né? Para a gente criar uma rede, tecer mesmo essa jornada juntos. E o encontro online para a gente sentar e ter esse momento mais descontraído, né? De ir um pouco mais a fundo dentro da temática da alunação. E aí, para a gente não ficar compartilhando, né, esses materiais que são que é para a gente, é legal a gente ter um acesso durante toda a alunação, nós vamos colocar lá no portal que também fica mais fácil para vocês encontrarem depois. Por exemplo, eu postei lá sobre a primeira, né, alunação, aí vocês têm que ir lá, voltar no WhatsApp, procurar o material, ia ficar um pouco mais difícil, né? Aí vai ser mais fácil vocês saberem certinho onde encontrar lá no portal. Uma coisa que eu queria trazer também sobre esse nosso projeto, né? Ele nasce de um lugar muito desafiador, né? Que é falar sobre o feminino, a partir de um lugar que é de desafio também de pessoas que estão buscando construir e desconstruir isso dentro de si. Então, nós temos ali, né, esse apoio, esse suporte da nossa egrégora espiritual, mas também foi nos dito que desafios serão, né, postos na nossa jornada. E se vocês pararem para perceber, imagino que, se não todas, mas muita gente que está aqui já tem essa jornada dentro do autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente encontra, né, esses desafios, essas sombras, um lugar que nos convida a ser resiliente, que meio que nos testa, assim, sabe? Como quem diz, e aí, é isso mesmo? Isso aqui faz sentido? Isso aqui a gente já pode passar? Isso aqui a gente vai seguir? A gente vai construir algo novo? Então, assim, essa jornada ela vai sempre nos colocar à frente a alguma questão que vai nos trazer reflexões profundas. E às vezes a gente vai querer falar, não, cancela tudo, eu nem quero olhar para isso, tchau, vou, tá? Então, assim, o processo de autoconhecimento ele também é cíclico. Então, é desafiador muitas vezes a gente fazer esse mergulho, né, constante. Então, por isso que a gente também vai aproveitando cada fase da lua, às vezes para fazer um mergulho mais profundo, às vezes para voltar à superfície, respirar, tá? E segue no teu tempo, no teu movimento. Não é porque todo mundo vai
dentro desse ritmo, que tu tem que ir no ritmo. Cada um tem o seu ritmo também. Então, temos as propostas, mas sente, tá? Sente como que ela vai conversando dentro do teu processo, do teu contexto, dentro do teu próprio movimento de autoconhecimento, tá? Então, assim, às vezes, sei lá, eu não consegui me comprometer tanto com a atividade, né? Também observa, se questiona, né? Por quê? Né? Talvez eu não esteja preparada para mergulhar naquilo, talvez eu esteja fugindo inconscientemente daquilo. Então, por mais que tu não tenha aquele momento, não vou, pelo menos se pergunte por quê. Talvez seja legal também vocês terem um caderninho, né, para ir anotando as coisas. Quem já tem o hábito, por exemplo, de ter algum diário ou algo assim, pode ir anotando no diário. Quem não tem, talvez criar um caderninho para anotar ou as atividades, ou as energias, como vocês se sentem, porque às vezes naquele momento pode ser que seja algo muito passageiro, uma ideia, mas depois aquela ideia, ela vai se transformando e se construindo, aquele insight, ele vai tendo um sentido maior. E às vezes tu quer voltar naquilo e fugiu, passou, porque não anotou, tá? Claro, cada pessoa tem a sua forma de fazer isso. Eu particularmente trabalho legal com os diários e escrita. Às vezes, né, alguém trabalha melhor com desenho, com um bloco de notas no celular, enfim, vai descobrindo como faz sentido para ti. Mas é importante ter, né, manifestado, concretizado em algum lugar como que esses movimentos estão sendo traçados para que depois lá na frente, porque como as coisas são cíclicas, em algum lugar tu vai voltar naquele ponto. Por exemplo, hoje estamos trabalhando a alunação de Ares, então quando nós estivermos lá na alunação de Libra, provavelmente a gente vai se deparar com questões que a gente trabalhou aqui na alunação de Ares, porque é o outro lado, né? A outra face de Ares é Libra, tá? Então é legal termos essa consciência também, né? De não só seguir, mas seguindo com consciência, com presença, com lucidez, tá? Acho que era isso que eu queria trazer sobre esse ponto. Não era bem isso, eu tava, né? Comecei num outro lugar, mas me trouxe para isso, tá? Alguém quer complementar algo sobre isso? Eu acho que só reiterar mesmo, assim, que a gente propõe as atividades em cada lua, mas que, porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar depois, assim, que não tem problema fazer a atividade da lua crescente daqui a 2 meses, assim como não tem problema fazer na lua minguante desse mês. A gente faz para entrar em conexão com aquela energia, mas se daqui a 2 meses tu sentar e tu sentir que tá na hora de tu se conectar com aquela energia, ela vai vibrar sobre você e você vai conseguir fazer a conexão. Então, eu acho que essa nossa organização ela é importante para isso, organizar e estruturar. Mas é o sentir de vocês que vai guiando dentro dessa jornada. Claro que nos encontros da lua cheia a gente vai falar sobre essas coisas, mas talvez ali também seja onde vira a chave para que a atividade consiga ser feita. Perfeito. E só vou trazer aqui uma coisa que é legal a gente pensar também, que dentro de uma alunação, né? O que é uma alunação, né? De uma lua nova, toda a jornada de cada fase da lua, né? Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante, até o último dia da lua minguante. No primeiro dia da lua nova, até o último dia da lua minguante, nós vamos passar por todos os signos, sempre. Então, assim, a gente vai passar por Áries, a gente vai passar por Câncer, a gente vai passar por Libra e Capricórnio, sempre em todas as lunações. Então, às vezes não faz sentido para te entrar em contato ali, mas talvez em outro momento com aquela atividade, tudo certo. E também essa energia reverbera de uma forma diferente para cada um, porque cada um tem, por exemplo, o seu signo e está em uma casa específica. Por exemplo, Áries para mim mexe com a minha Lua, mexe com a minha Vênus, mexe com o meu Mercúrio, mexe com a minha casa 10. Então é legal eu olhar, claro, né? É uma visão um pouco mais de quem tem essa conexão, esse conhecimento mais íntimo com a astrologia. Mas é um caminho também a se seguir, né? Eu gosto de olhar todas essas temáticas voltadas a como isso reflete para mim, né? Especificamente dentro do meu mapa, tá? Acho que era isso que eu queria trazer também, mas como disse, né? Isso é uma forma um pouco mais direcionada.
E um outro ponto que eu queria trazer, a gente vai trazer ali, né? Começamos a primeira alunação Áries, né? Que é o primeiro signo do zodíaco. Então, por isso que é a primeira alunação, que ela começa só em março. Então, por isso que a gente está começando só em março, porque a primeira alunação, o ano astrológico, ele começa só em março. Então, aqui a gente vai trabalhar a energia também do número um, dentro da numerologia. Nós, aqui dentro do portal Lunáticos, quando a gente falar de numerologia, essa numerologia ela vai estar atrelada à alunação, tá? Então, o número um, porque é a primeira alunação. Então, não necessariamente a número um, porque é a energia do mês de março, entendeu? Espero que isso não confunda. E, gente, se vocês confundirem em algum momento, avisem, tá? E aí a mãe, né, aquela conversa com a verdade, é a que tá, é a primeira mãe, né? Acho que é isso, gente. Desculpa que eu tô meio doente. Mas só pra pontuar isso. Mas acho que dá pra seguir, né? Ou vocês Acho que querem. sim. Ah, Se as meninas não tiverem nenhuma dúvida, nada. tá. Só trazendo ali, né? Por que que os assuntos, né, da investigação das dores, das raízes, da ancestralidade foi o tema da lua crescente de Câncer? Justamente porque Câncer fala dessas questões das raízes, da ancestralidade, tá? E a gente buscou olhar para essa questão de quais são as nossas dores, né? O que que elas estão atreladas, especialmente à questão dos nossos familiares. Se é alguma dor que a gente observa que os nossos familiares eles já trazem com eles, ou se foi algo que nasceu na nossa infância, né? Então, observar e ter a consciência disso. Por quê? Porque justamente essas dores, geralmente elas estão conectadas com algum sentimento que traz a raiva, né? E por que que a gente escolheu o tema raiva, né? A raiva que é algo tão do masculino, né? Às vezes a gente ouve falar, porque a raiva tem a ver com o masculino. Na verdade, né? A gente pode observar que a raiva, às vezes, ela está num lugar muito do feminino também, né? Até a gente trouxe ali no conteúdo, quando a gente traz ali, né, sobre a raiva, que está lá no post no Insta, existe, por exemplo, deusas que elas estão relacionadas com a raiva, como Kali, né? A Kali, ela traz a raiva, ela corta a cabeça de todos os demônios, né? Para justamente, é com essa energia que ela corta, né, esses males. Se a gente observar também, por exemplo, Lilith, que ela não se submete ali, né, ao homem, né? Se ela não tivesse essa raiva que a movimenta a abandonar aquele lugar, né? Como que ela faria esse movimento? Ela ainda estaria ali. Então a raiva, ela é uma emoção digna, uma emoção genuína e ela também faz parte desse feminino. Inclusive, é um sentimento, uma emoção, né, que ela tá num lugar muito escondido, porque dentro de toda essa construção social sobre o que é o feminino e a feminilidade, a mulher, ela não tem muito o direito de sentir essa raiva, porque a mulher, ela tem que ser amorosa, ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser passiva. Então, é um lugar da gente observar também onde que a gente não reprimiu tanto essa raiva e onde a gente conecta também essas dores. Onde que essa raiva não ficou também ali, né, escondida, reprimida, porque eu tinha que ser uma pessoa doce, porque eu não posso. Quantas vezes a gente já não ouviu na infância, né? Não, você não pode ficar brava. Nem na infância, até hoje. Não pode ficar brava. A gente não tem o direito, né? Então, observar também onde que a nossa raiva, ela ficou nesse lugar, né, de oculto, e no final das contas ela fica ali dentro, né, implodindo, 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 até que de repente esse vulcão, ele entra em erupção totalmente em descontrole. Então, se a gente consegue olhar para essa raiva, que ela tem sim muita relação com o feminino, principalmente dentro de um movimento de tantas opressões, de tantas repressões, né, histórico, né? É histórico, não é só pessoal. A gente olha nesse feminino, né? Quanta raiva que a gente não teve que aturar dentro da história, né? Caladas muitas vezes, principalmente nossas ancestrais, né? Não teve que aturar do outro e calar a sua própria raiva frente à raiva do outro, porque a gente precisava ser essa estrutura, né? Que não pode abalar. Então é legal a gente entrar nesse momento de reflexão também. Alguém quer complementar?
E aí a gente tem justamente, eu acho, esses dois polos da raiva, né? Socialmente, as mulheres foram ensinadas a reprimir a raiva e foi nos trazendo uma energia de submissão, e os homens foram ensinados a exaltar a raiva e foram ensinados a criar guerras a partir dessa raiva, né? E quando eu falo de guerra, eu não estou falando de Primeira, Segunda Guerra Mundial, mas aqueles embates constantes, né? Aquela competição constante. Então a gente vê um desequilíbrio dessa energia da raiva para os dois polos. E aí a gente tem que trazer essa ideia da raiva enquanto uma imposição de limites, mas de uma forma que a gente ainda consiga respeitar e entender o espaço e a verdade do outro. Que daí a primeira matriarca da primeira alunação, ela fala justamente sobre isso, sobre conversar com a verdade do outro. Utilizar, assim, dessa potência da raiva para impor não, perdão, para respeitar o meu espaço, respeitar a minha verdade, mas sem impor isso sobre a verdade do outro, né? Então, é interessante como a gente consegue ver desse lugar também, desse casamento de um masculino que está com a raiva desequilibrada e de um feminino que está com a raiva desequilibrada para encontrar esse caminho do meio e essa integração. Então, já aproveitando esse movimento, né, em que nós estamos falando um pouco ali dessas energias da matriarca, eu vou falar um pouco também sobre a energia da alunação, né? Então, Áries, como eu disse, ele é o primeiro signo do zodíaco, né? Ele é um signo cardinal, ou seja, ele começa quando uma estação começa, tá? Então, aqui no hemisfério sul é o outono, no hemisfério norte a primavera. Áries, ele traz essa força, né? Essa força do começo, o fogo, né? Eu até coloquei ele no post. Então, nós atravessamos o círculo de fogo e chegamos no mundo, justamente porque quando, né, nós entramos nessa jornada do zodíaco, Áries, ele é esse nascimento. E eu, né, como enfermeira obstetra, é um lugar que é muito especial para mim, né? E quando a gente está lá com uma mulher no trabalho de parto e tudo mais, quando o bebê tá para nascer, existe um momento que a mulher sente, nem todas, mas de um modo geral elas descrevem, que tem uma queimação quando a criança tá ali nascendo, a gente chama de círculo de fogo. Então, como isso é simbólico, né? E é esse nascimento, né? Essa força. E Ares é justamente isso, o começo, né? Essa força de ação. Então, é legal que a gente vem falar do feminino nessa energia que é masculina, né? O Áries, né? Áries, ele é um signo masculino, né? Cada signo ele traz uma energia feminina, masculina e tudo mais. Então ele é esse início, a força de ação, a coragem. E muitas vezes ele é esse início, mas é o que a gente chama às vezes de fogo de palha, né? Então tem muita energia para começar. Mas e aí, como é que a gente vai continuar? Daí a gente vem com o touro, né? O touro que é a persistência. Eu não sei se eu travei para vocês, mas vocês travaram um pouco para mim. Travei um pouquinho, mas deu de pegar a ideia ou tá. Então, num lado positivo da coisa, né, num lado harmônico, fluido, quando a gente está ok com essa energia, a gente tem muito isso, né? A energia de começar a fazer as coisas, de ter a coragem, esse ímpeto. Então, Ares, ele também está muito relacionado com atividade física, né? Então, essa força, gente, é muita energia. Ares é muita energia. Não sei se vocês perceberam dentro desse ciclo que a energia estava com tudo, né? Então, tinham muitos planetas em Ares nesse último ciclo. Agora, alguns já entraram em touro. Então, por exemplo, Vênus estava em Áries, esqueci agora o que mais estava em Áries, acho que Mercúrio também estava em Áries, se eu não me engano. Então, tinha muita movimentação em Áries. E agora a gente já está começando a entrar com algumas coisas em touro. Então, agora o movimento ele começa a ficar um pouco mais lento, mas trazendo para a constância, tá? Mas a gente ainda está ali no fogo de Áries. Agora, atualmente, a gente está na energia da lua cheia, mas a gente tem que pensar que a lua cheia ela é um ápice, né? Então, a partir do momento que ela passou desse ápice, ela começa a minguar. Então, começando a minguar, a gente já não entrando, não necessariamente entrando no quarto minguante, mas já estamos com a lua minguando e a gente está agora em escorpião. Então, lua em escorpião, ou seja, hoje o momento está propício para a gente falar, né?
sobre mergulhos profundos, sobre sombras, sobre questões de trauma, tá? Então, oculto. Então, Escorpião, ele é uma energia muito voltada para isso. Mas voltando ali para Ares. Então, num lado positivo da coisa, né, harmônico da coisa, a gente tem esse movimento fluido, né, de começar a fazer, de ter essa coragem para fazer, essa energia. Agora, num movimento mais negativo da coisa, né, desarmônico da coisa, o que que a gente tem? A gente tem a arrogância, a agressividade, a gente tem a guerra, né? Essa coisa bélica de Ares. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o Ares, ele fala do eu, né? Eu sou. Quando a gente está no esse eu sou, numa forma harmônica, a gente consegue trazer esse movimento todo, essa energia toda para o eu sou, para construir as nossas coisas, né? Para botar os nossos planos, os nossos movimentos mais em harmonia com a outra polaridade da coisa, que é a minha relação com o outro, né? O outro. Então, Áries é o eu, mas o outro lado de Áries, né? Que é Libra, é o outro. A Áries é a relação comigo, Libra é a minha relação com o outro. Então, sempre que a gente olha para um signo, a gente tem que olhar também para esse oposto dele. Então, quando a gente está numa forma harmônica num lado harmônico com Áries, a gente consegue trabalhar o eu sem ser arrogante com o outro, sem ser agressivo com o outro. A gente canaliza essa força, né, de agressão para algo positivo, justamente para olhar, não, isso não faz sentido, então tchau, isso faz sentido, então vou alimentar isso, tá? E o lado negativo da coisa é realmente, né, esquece o mundo, só eu importo, só eu existo, então tu começa a ser desequilibrado, inclusive essa própria raiva, que às vezes tu não consegue entender como é que essa raiva tá dentro de ti, e ela simplesmente só sai causando destruição, tá? E aí, sempre que nós formos trabalhar as luas, é legal a gente pensar que o movimento das luas, ela vai estar trazendo posições desafiadoras, de acordo com a astrologia, tá? Então, sempre que tiver o quarto crescente e o minguante, nós vamos ter ali um ângulo de 90 graus com a lua nova, que é um ponto desafiador também dentro da astrologia, né? E a lua cheia também, que é uma oposição, que é desafiador. Então, não existe essa coisa, né, de bom ou ruim. Vai te buscar, te convidar a olhar. Então, quando a gente fala de câncer, voltando, né, nós entramos nesse lugar de olhar para as nossas raízes, de olhar para a nossa ancestralidade. E a lua crescente, às vezes, traz, a gente pode olhar para a energia, né, da donzela. Então, aquela criança ali, né, no início da vida, que tem a energia e tudo mais. Então, a gente olha também para a nossa criança. Então, vamos lá voltar para a nossa criança. Olhar para as questões da nossa criança que nos fizeram desencadear às vezes essa raiva, né? Onde que essa raiva ela foi reprimida? Como que a gente deixou ela fluir? De que forma a gente deixou ela fluir? E na lua cheia em Libra, Libra que ele é mais tem um pouco mais de tato, né? Fala do outro. Ele é muito diplomático também. Mas o lado sombra de Libra, o que que acontece, né? Às vezes Libra é muito outro, muito, muito outro. E cadê eu dentro disso? Então, é para a gente olhar também para esse movimento, né? De buscar fazer essa balança de uma forma harmônica. O eu importa? Importa. Para eu estar entregue para o outro, para eu estar ali inteiro e presente para o outro, eu preciso também estar consciente de mim, né? Então, sempre buscando fazer esse equilíbrio dinâmico, tá? Então, aqui, nessa jornada, né, em Áries, a gente olha para o eu, a gente observa ali a nossa família, né, com câncer, a nossa infância, a nossa família crescendo ali, chega na lua cheia no outro, né, a gente observa o outro, a minha relação, então aqui a gente tem a relação de uma forma um pouco mais expandida. Quando a gente fala em Libra, muitas vezes a gente pode falar de relacionamento afetivo, que Libra é regido por Vênus, então, é relacionamento afetivo, mas não necessariamente afetivo, pode ser também relação no trabalho, porque Vênus também fala de negócios. Então, é a minha relação com o outro para além da minha casa, né? Então, Áries é o meu mundinho, sou eu, Câncer ali é a minha família, agora Libra, eu chego um pouco mais no mundo. E quando a gente chega em Capricórnio, Capricórnio ele fala muito da nossa posição no mundo, né? O status,
muitas vezes tem relação, inclusive, com a carreira, né, com profissão. Então, vocês observam que é uma jornada, né, que a gente sai de um lugar muito fechado do nosso microcosmos, de como a gente nasce e a forma que a gente se apresenta no mundo. E quando a gente chega ali na minguante, nessa forma em que se apresenta para o mundo, a gente para e reflete, né? Toda essa jornada. Da onde que eu nasci, como que eu cresci, como me relacionei e como que eu quero me portar no mundo. Dentro de todas essas relações, o que que faz sentido deixar ir, o que que eu, né, corto e o que que eu quero nutrir para o próximo ciclo, né? O que que eu quero manter para o próximo ciclo. Faz sentido para vocês? Não faz? Como que é? Alguém quer complementar algo? Tô aqui pensando por que que eu surtei na lua cheia em Libra. E foi muito relacionado. Teu microfone fechou, a gente não te ouviu. Bem na hora do muito relacionado, foi muito relacionado a. Ao coletivo. Eu simplesmente surtei. Foi um boom, assim, de informação, de coisa. E eu fiquei assim, meu Deus, socorro, socorro. Não consigo lidar com isso, sabe? Vou me enfiar no meu mundinho e vou ficar quieta. E aí acho legal a gente olhar muito para esse lugar da numerologia também, porque essa frequência do 1, ela traz muito disso que a Lê trouxe em relação a Áries. O 1, ele é aquele número que ele consegue ter uma liderança, ele consegue ir para frente, ele consegue criar um novo, mas se ele fica muito fechado no mundo dele, ele se torna arrogante, ele não consegue se conectar com outras verdades, ele fica com aquela, uma energia de autoridade, né? Deixa de ser uma energia de liderança e vai para uma energia de autoridade. E eu super entendo, assim, porque eu tenho muito dessa força também. Principalmente se são coisas que eu olho e eu penso, cara, mas isso é muito injusto com os outros, isso aqui não contempla outras realidades. Eu já fico, puta, e daí eu quero, tipo, impor a minha verdade em cima daquela verdade. E daí eu tô fazendo justamente o que eu não gostaria que fizesse, e daí aquele caos, explode tudo. E aí vem Libra, né, com a balança divina, assim, pra gente pesar as coisas, né? Não dá para ser dois pesos, duas medidas. A mesma balança que a gente impõe aos outros, a gente tem que aprender a impor a gente também para tentar ser um ser humano um pouco menos pior. Eu não sei se a gente ainda consegue ser bons seres humanos, espero que sim, mas para pelo menos tentar ser um pouquinho menos pior a cada dia, assim, né? E a matriarca também. Ela fala isso, observar o outro, entender o outro, enxergar a forma que o outro se move, para entender a verdade do outro e aí entender também o quanto eu tô firme na minha, porque se eu tô firme na minha, a verdade do outro não vai me incomodar tanto assim, né? Mas realmente é um processinho aí. Nossa, testes e provações. Orar e vigiar o tempo inteiro. E eu me vejo muito nesse lugar, assim. Tem momentos que eu beiro muito a arrogância mesmo, sabe? De, tipo assim, cara. Tipo, nossa, é insuportável às vezes ser eu, sabe? Eu fico, cara, que chata, fica quieta, fica na sua. Ninguém tem que concordar com o que você fala, o que você acha ou não, sabe? Mas é foda, gente, meu Deus do céu. Já dizia a grande Deus da Rita Lee em um tweet, né? Eu me amo, mas tá muito difícil ser eu. Acho que é isso então hoje, moçada. Eu só queria trazer para a gente uma coisa que fez muito sentido, que eu perguntei aqui para o oráculo da deusa, né? Qual é a energia, né? Para o que ela poderia nos trazer em relação a todas essas energias que estamos falando? E foi identificada a deusa Maat, da justiça. Então, quando a Isa falou agora, né, em relação até a numerologia, está totalmente ligado para esse lugar de que ela traz, né? A Maat traz para gente que ela chegou com a pena da verdade para ajudar a gente a trazer justiça para essa vida, para esse lugar, né? Você quer dizer assim que está numa situação que parece injusta, desonesta ou pouco razoável, tem usado de integridade, mas o outro ou os outros não. E agora você está ferida e busca justiça, né? Então não tem sido honesta em suas palavras, em suas atitudes, você está sendo injusta com os outros ou consigo mesma, né? Nesse lugar assim de a gente estar justamente, beleza, tá insuportável tá comigo, né? Nesse momento. Então talvez teus padrões sejam tão rígidos que você acha impossível atendê-los e sente continuamente obrigada
a rebelar-se. Você tem o juiz interior que a condena por qualquer ação, segundo suas próprias regras. Estamos falando aqui de regras do feminino também, né? Então, também muito legal a gente olhar que a Mate também traz essa energia. E é hora de pagar todas as dívidas, de promover o equilíbrio honesto e razoável em todos os seus procedimentos. A Mate diz também que o caminho da totalidade para você estar no caminho da totalidade, aceitar a mudança amorosa da justiça que busca corrigir todos os erros ao dar as lições necessárias. Então, acho que faz todo sentido casando, né, com a astrologia nesse momento de muita cura, onde o Sol está iluminando a Lua também, né? Então, tá esses opostos complementares, né? E nesse momento exatamente da Lua, que está na Lua, da Lua Libra, da Lua Escorpião, que estamos passando agora. Então é isso, muita cura com o companheiro, muita cura dos seus sentires, do feminino, e também trazendo esse lugar de justiça, de a gente não ser tão rígidos com nós mesmos, né? Acho que a gente pode ancorar nessa energia agora para saber lidar nesse momento com tudo isso. Só complementando, né? Áries é regido por Marte, né? Que é o deus da guerra, né? Que é uma energia bem masculina. E o outro ponto, que é Libra, é regido por Vênus, que é a deusa do amor, né? E é engraçado a gente pensar que existem deusas do amor que também são deusas da guerra. Por exemplo, Inanna, né? Que é deusa do amor, que é deusa da guerra. Freya, que também é deusa do amor, deusa da guerra. Então, assim, uma coisa está conectada à outra. Então a gente precisa olhar para isso, né? Uma coisa ela faz parte da outra, mas como que a gente vai trazer isso para nossa vida de uma forma desequilibrada, inconsciente, só deixando que o nosso inconsciente reja, enfim, nos conduza, né? Ou a gente vai tomar as rédeas da situação e agora trazendo um pouco sobre a energia da lua minguante, que é Capricórnio. Capricórnio é regido por Saturno. Então, Saturno, a gente pode falar que é o pai que cobra, né? E ele é aquele que coloca limitações também. Saturno, ele é muito, Capricórnio é muito rígido. Então, observar também onde que está a nossa rigidez, né? Em trazer a nossa verdade, em trazer quem é o nosso eu e também como a gente quer impor isso ao outro. Então, buscar fazer essa balança, né, de uma forma justa e consciente, né? Porque o que que é justiça? A minha verdade é diferente da do outro, né? Então, saber se ouvir e se impor os seus limites, mas também saber ouvir o outro, ouvir quais são os limites do outro, né? Então, quando a gente fala, né, de guerra, na verdade, são embates, né? Deveria ser, né? Porque, de um modo geral, realmente é essa coisa toda desequilibrada. Mas é sobre a gente conseguir trazer concessões, né? Sobre avançar, sobre recuar, e é muito também sobre estratégia. Então, que a gente possa ser estrategista, né, dentro de todo esse movimento, né, de trazer sobre o seu eu, de também saber receber o do outro, saber se impor e também saber se recolher. Trazendo essa questão da verdade, até que da mãe que traz isso nessa alunação, essa é uma coisa que me questiono muito, do que é verdade, afinal, né? Eu acho que essa é a grande reflexão da coisa, né? Qual é a grande verdade, né? E as matriarcas, elas trazem justamente isso, né? Quando a gente fala que elas são o caminho da verdade, em nenhum momento elas trazem essa aqui é a verdade e é dentro dessa verdade que a gente vai caminhar. É bem pelo contrário, o que elas entendem é a criação de uma sociedade de equidade, onde cada um pode viver a própria verdade sem que essa verdade invada o limite dos outros, né? Porque eu acho importante a gente trazer isso a nível social também. A gente está falando aqui sobre não ter um embate com a verdade do outro e aprender a ser estrategista se a gente observa que a verdade imposta pelo outro ofende, machuca ou de alguma forma agride outras pessoas também, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Uma coisa é a gente ter um embate tete a tete assim com uma pessoa e discutir e debater verdades. Outra coisa é quando a verdade imposta por nós ou pelo outro está ofendendo, matando, machucando outras pessoas. Aqui a gente tem que entender Áries
tem que entender a raiva e entender como utilizar isso de forma inteligente para realmente trazer uma transformação social que é importante também, porque não dá, não faz sentido para a quintessência a gente falar que não, a gente tem que respeitar a verdade do outro, independente de qual for, se aquela verdade tá causando um prejuízo social muito grande, né? Para a gente não faz sentido fechar os olhos para esse tipo de coisa também. Então, acho que aqui entra muito o lugar da arte da guerra, né? Essa parte mais filosófica, realmente, de entender como combater sem aumentar os níveis de violência, sem dar o troco na mesma moeda, por assim dizer. E é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Não é sobre destruir o patriarcado, mas também não é sobre ficar submissa a isso, quieta, né? Alienada a isso. E é bem interessante porque essa semana que ocorreu todo o caos aqui em Blumenau e tudo mais, que, assim, eu acho que quem não se comoveu minimamente com isso, em algum lugar está precisando olhar de uma forma profunda, né? Porque não é só porque eu sou mãe que mexeu comigo, é porque eu sou humana, é porque eu sinto, né? Quando eu vejo alguém que atenta contra o início da vida, que invade um sistema de educação que não tem respeito contra que não tem respeito a esse lugar que é tão base da humanidade, né? Que é justamente o início da vida, que é a educação, né? Aquela pessoa que cuida, que orienta o outro, uma pessoa que não, que simplesmente vai contra isso de uma forma tão bélica, tão agressiva, tem algum problema não só com ele, mas com todo mundo, porque para esse ser humano entrar lá e fazer o que fez, a gente estava muito desligado, a gente estava muito alheio, né, de um modo geral, né, tanto as autoridades que estavam lá protegendo esses seres, quanto a gente como um todo. Como que a gente não percebe que isso está acontecendo, né? Não é só porque tá no oculto, tá, sei lá, na deep web, tá dentro da casa da pessoa. Em algum lugar a gente falhou como sociedade. E aí eu fiquei me questionando, gente, que esse caos todo acontecendo, a gente vai lá abrir conversa, né, sobre o feminino, isso, aquilo. Será que faz sentido? E, gente, faz, faz, porque é dentro do microcosmos que a gente transforma o macro. É quando a gente começa a se questionar, é quando a gente começa a olhar para si, olhar para o outro e perceber onde que eu posso atuar para transformar isso. E não de uma forma autoritária, né, imposta, mas onde nas minhas pequenas ações no dia a dia eu posso atingir o todo. E primeiro começando comigo, né, com a minha própria, com o meu próprio eu que está desequilibrado, a minha própria raiva, né? E eu vejo isso todo dia dentro de mim, porque eu tenho uma criança em casa. E assim, todos os dias eu tenho que lidar com a raiva, com a minha raiva, com a dele. E todos os dias eu vejo que eu falho, sabe? Eu falho porque eu sou humana, mas todos os dias eu tenho uma nova oportunidade de recomeçar. E de chegar e de me vulnerabilizar e falar, filho, eu errei, desculpa. E é importante porque eu nunca ouvi isso dos meus pais, sabe? E às vezes ele chega e ele fala, mamãe, você precisa me pedir desculpa. E às vezes eu paro, eu penso e eu converso, e sem perder a autoridade que eu tenho como mãe, né? Porque há uma hierarquia dentro desse movimento e ele não tem como chegar de uma forma imposta e falar, não, porque você errou, você tem que me pedir desculpa. Existe também um lugar de respeito, né? Onde eu preciso manter essa minha posição de mãe, né? E falar, conversar com ele, me vulnerabilizar, mas ao mesmo tempo manter esse lugar de respeito, né? Então, é interessante a gente refletir sobre isso. E fica o convite, né, para estarmos fazendo esse movimento de uma forma consciente, sem trazer, né, isso é o certo, isso é o errado, essa é a grande verdade. Mas esse é um lugar, o Portal Lunáticos, né? É lunático, gente, a gente está no mundo da Lua, né? Mas na Terra, né? Então é para aterrar, é trazer o sentir, é trazer as águas, as emoções e todos esses movimentos, mas de uma forma consciente, de uma forma lúcida, para que a gente possa sentar, discutir sobre isso, tá? Tá feito o convite. Essa é a alunação que a gente falou da raiva, mas na próxima teremos outro tema. Um tema voltado para as questões de touro, né? Touro são os valores, é o material. Então a gente está aqui, né, para fazer essa caminhada
sem trazer nossa verdade para ninguém, impor, né? Sem impor nossa verdade para ninguém, abrindo espaço de acolhimento, de discussão também, para que seja seguro, tá? Que nós possamos trazer a nossa verdade, que está passível à mutação sempre, de uma forma aberta e segura, tá? Queremos que vocês se sintam assim, tá? Acolhidas e confortáveis para compartilharem os sentires de vocês. Meninas, Larisa, vocês querem trazer algo mais? Eu acho que só realmente deixar bem claro, assim, que a gente está super disposta a abrir mão das nossas verdades. Então, realmente, se a gente falar alguma coisa, se a gente trouxer alguma coisa que vocês têm uma visão diferente, vocês não precisam também entrar num lugar de tipo, acho que isso aqui não tem mais a ver comigo e eu vou me retirar. Traz, vamos refletir junto, vamos aprender junto, vamos se desconstruir e reconstruir junto, sabe? A gente realmente quer que esse aqui seja um espaço de pluralidades, assim. Então, por favor, sintam-se à vontade para discordar, né? Concordamos em discordar e tá tudo certo. Lari, mais alguma coisa? Nesse lugar, né, de discordar, para discordar e concordar, a gente aprende. E é só aprendendo que a gente segue para frente. Então, é isso, sabe? A gente tá aqui para isso, para aprender juntos, né? Para evoluir juntos e estamos aí juntos, esperando vocês para entrarem junto. Vai ser um prazer receber vocês aí no nosso portal Lunáticos. Então, as inscrições estão oficialmente abertas também, né? No link do nossa bio. E é isso, gente. Alguma coisa mais vocês queiram falar? Coisas que vocês, a Mai, a Cris, queiram trazer ao vivo aqui também? Não, maravilhosas apenas. Amei. Uma coisa que eu queria pontuar, que agora me veio assim na memória, que a Leila falou dessa canalização que chegou sobre o patriarcado para vocês e tudo mais. E ela sabe que eu passei por um processão aí em relação ao calendário maia e não sei o quê. E foi uma raiva, assim, que eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero destruir aquilo, sabe? Tipo assim, socorro. E aí, no meio desse processo todo, eu tive uma conexão muito grande com os abuelos e abuelas do tempo ali, dos maias mesmo. E uma coisa que eles me... Foi até interessante, que eu tava no lugar, eu via e eu não conseguia falar. Parecia que minha boca tava tampada. Tipo, cala a boca e escuta, garota. E aí... E aí eles falaram, você não tem que ficar em embate com ninguém, você não tem que tentar destruir nada, você tem que fortalecer aquilo que já existe, que é ancestral, porque naturalmente é uma coisa que vai se autodestruir, porque não tem base, não tem fundamento, não tem alicerce de fato para continuar do jeito que é, sabe? E é muito doido isso, porque no fim querendo ou não, é esse o caminho, vamos dizer assim, das coisas, né? Não é tentar ficar ali naquele embate bélico. Eu confesso que eu sou muito bélica às vezes. Eu sou tipo assim, ai gente, eu sou o amor e a guerra total. Vocês estavam falando das deusas aí do amor e da guerra. Há pouco tempo eu descobri minha orixá, que é uma orixá do amor e da guerra total, assim. Eu fico tipo, ai, a fruta não cai longe do pé, né? Porque, meu Deus, às vezes não é fácil. Mas é isso, a gente vai tentando tecer esse caminho do amor e da paz interior. E eu acho que é muito esse lugar também, porque assim, não adianta a gente ficar criticando e a gente ficar mostrando que tá errado se a gente não oferecer um outro lugar, se a gente não oferecer um outro espaço, uma outra perspectiva, né? Então, não usar a raiva para combater, mas usar a raiva para criar. E aí fica mais fácil da gente falar para as pessoas, tipo, ok, tem aquilo ali, mas tem isso aqui também. Vamos olhar para isso aqui e ver como é que a gente se sente dentro disso aqui, né? Acaba construindo realmente, eu acho que uma oportunidade, assim, para a gente expandir a nossa visão e se conectar com outras coisas. Porque também a gente acompanhou bastante, assim, do movimento da lei junto do calendário maia também, né? E eu vi, trazendo, amiga, se tu me permite uma perspectiva, Fica à vontade. que Pode uma falar. coisa que É bem- auxiliou muito, muito, assim, a ler nesse lugar do embate contra esse calendário maia galáctico, eu acho, sei lá, foi justamente ter se conectado com pessoas que estudavam o calendário maia ancestral e real e como aquilo foi estruturando, assim, essa transição de um conhecimento para o outro, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. É, tipo, criar esse lugar onde dá para a gente aprender as coisas de um lugar mais ancestral, realmente, mais conectado com a Terra, né? Senão a gente viaja, fica só na Lua, e daí não tem como. Sim, e também aprender a lidar com a frustração de que nem todo mundo vai estar aberto, né?
a olhar por essa outra perspectiva, por mais fundamentada e, sabe, real que ela seja, não vai acontecer. Tem pessoas que não vai. E a gente não pode fazer nada, infelizmente. E é bem engraçado, né? Porque a gente tendo esse tema, né, do sincronário versus calendário maia como uma base, né, para ilustrar isso, me dá uma muita agonia, assim, porque eu tenho muitos amigos nesse meio e tipo, não, eu respeito que tu não gosta do sincronário e tal, mas para mim faz sentido. E eu fico tipo, mas vocês estão entendendo que é apropriação cultural, que vocês estão ofendendo outros povos com isso e tal? E, tipo, mas faz sentido pra mim. E eu fico, tá, eu vou impor a minha verdade, não só a minha verdade, né? Que de fato é uma verdade não só minha, né? Uma verdade coletiva, então não é só minha verdade. Mas dentro daquele nível de consciência daquela pessoa, e não tô dizendo que eu sou mais elevada, mais evoluída, mais expandida, não. Mas dentro da percepção daquele lugar que aquela pessoa tá, aquilo não é mal. E assim, é um processo dela, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou obrigar ela? Não. Eu vou deixar que ela viva o processo dela e eu vou fazer o meu. Eu acho que é sobre isso, né? Não é destruir o patriarcado. E quando essa mensagem veio para mim e para Isa, a gente ficou absolutamente consternado, assim, tipo, como assim não é sobre destruir o patriarcado? Porque a minha vida inteira foi sobre isso e agora não é mais e eu me apego ao quê agora? E foi esse mesmo movimento com o sincronário, né? Tipo, eu tava vivendo minha vida toda baseada nesse saber. E agora? O que que é, né? E eu acho que é justamente quando a gente se encontra aí agora, a gente tá nesse vazio, né? Onde tudo é possível, onde a gente pode criar algo novo a partir disso. Então, eu acho que é isso, Acho que assim, é isso. só para ilustrar. Cris, quer trazer algo? Uma partilha? Então, só agradecer mesmo, assim, porque bastante reflexão, bastante insight aí ouvindo vocês. E até com essa questão da verdade, né? Isso é bem subjetivo, bem complexo, assim, e eu acho interessante a forma como vem até com essa questão da matriarca, né, da mãe, né, do conversar com a verdade, que ao mesmo tempo esse conversar, né, é a gente observar o que é a verdade do outro também para se firmar na nossa própria verdade, né? Muitas vezes, porque a partir desse processo de se firmar naquilo que faz sentido para ti, né, de sustentar aquilo que faz sentido para ti, tu se relaciona com o outro também com mais verdade, né? Então, E a Cris travou aqui pra mim, gente. enfim, foi muito insight. Travou? Agora eu vou. Tadinho. E é isso, meninas. Agradeço demais aí, foi muito construtivo, muito bom. E é isso. A minha cabeça tá fervilhando. A gente vem pro, Muita coisa. a gente vem pro estudo achando que vai encontrar, né, respostas e daí é com mais perguntas, né? Daí isso é ótimo, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque daí a gente se coloca em reflexão e sai desse lugar, dessa postura aí de arrogância, às vezes, dessa energia ariana mesmo, de eu sou isso, né? Tipo, essa imposição, essa energia de tipo, né, de trazer as coisas com essa energia mais de arrogância, assim. Então, é importante esses processos de desconstrução e de ouvir, desse conversar, né, dessa energia matriarca que eu estava trazendo, não sei se cortou, na matriarca do conversar com a verdade, para estar aberto a se desconstruir mesmo, né? A observar aquilo que é verdade, né? O que o outro traz, sem também entrar num lugar de, eu vejo assim, né? Para mim, eu tenho refletido bastante dessa coisa do
isso vai deixar de acontecer, ou isso vai deixar de existir, ou vai ser um movimento natural. É bem delicado, assim, acreditar, às vezes, no movimento natural da vida e não dar a devida importância para essa energia que eu vejo que é mais ariana, assim, para mim mesmo, de trazer, né, algo, porque às vezes a gente se isenta da responsabilidade, né, principalmente quando a gente está lidando com o coletivo. É bem delicado, assim, tu compartilhar, tu observar a verdade do outro, e é bem do que vocês trouxeram, assim, observar a verdade do outro, aquilo está impactando de alguma forma socialmente, está impactando para mim, está impactando para outras pessoas de uma forma negativa, e eu vou entrar num lugar de observação apenas porque isso faz parte da verdade do outro, né? Para mim, assim, é bem delicado, sabe? É um processo de perceber muito o meu limite e ter muita empatia, assim, para perceber o limite do outro e até onde eu posso me comunicar, conversar com essa verdade, assim, sabe? E acho que também é um movimento que a Lari trouxe, né? Do que é o feminino, é a integração, né? Então, acho que esse movimento de estudo do feminino, ele também traz muito o movimento do caminho do meio, né? Então, a gente tem ali os dois lados. Então, Ares, ele pode ser aquela força, né? Impositiva, né? Impulsiva, agressiva. E aí a gente tem o contraponto de Libra, que é o equilíbrio, que é essa coisa um pouco mais, né, de manejar as situações e tudo mais, mas Libra ele também pode ficar muito em cima do muro, muito indeciso. Então, assim, que a gente possa pegar, né, observar o desequilíbrio de cada um, também pegar o melhor de cada um e traçar, né, essa nossa jornada, esse nosso caminho no meio, onde a gente não nega nenhum e a gente busca, né, alimentar aquilo que faz mais sentido para nós em cada momento da nossa vida, né? Porque realmente vão ter momentos mais de ação, momentos mais de observação, momentos em que escolher de fato não é um movimento, né? Então, observar como isso trabalha e se coloca na nossa vida. Então, trazendo um pouco, né, sobre esse caminho do meio, que possamos trazer a objetividade de Ares agora, né? Vamos finalizar o nosso movimento aqui hoje. E sair um pouco desse de cima do muro, né? De Libra, que às vezes se enrola, vai. Então vamos finalizar esse movimento. Fica o convite para vocês de fazer parte do nosso clã. O nosso portal está aberto, tá? Já temos alguns conteúdos lá no portal. A gente vai adicionar os de Ares também, mas o que foi trabalhado em Ares já está no post do feed, então se, né, vocês quiserem acessar algo agora, ficou alguma dúvida sobre a atividade, sobre a temática, já tá lá no feed, mas a gente vai adicionar também lá no nosso portal. E a partir da alunação de Touro, todos os conteúdos estarão no portal, tá? Exclusivamente ali no portal. E o nosso clã, que vai ser o grupo do Whats, e os encontros aqui do Zoom, vai estar aberto ali para essas discussões, né, mais rotineiras e essas discussões mais profundas aqui no Zoom, tá? E é isso. Ah, só para informar para vocês, o nosso portal ele funciona num modo de assinatura, tá? Então é lá através da Eduz, né? Então lá pelo Nutro, né? Todos os conteúdos vão estar na plataforma do Nutro. E aí para fazer parte assina, não sei se, né, faz Pix ou cartão de crédito, mas para fazer parte de cada alunação tem que renovar, tá? Então, acessei ali, fiz para de Touro. Então, tu vai estar ali disponível durante esse período e sempre vai renovando a assinatura, tá? Para continuar participando. Então, só para avisar que não é uma vez só, tá? É mensal. Uhum. Isso. Ficou Beleza. alguma dúvida, gente? Então tá. Deixa eu ver aqui. A Isa caiu.